Meus amados irmãos, é uma alegria imensa estar na casa do Senhor nesta noite, depois de já ter sentido a presença do Senhor, e ainda nós continuamos adorando a Ele, prestando a Ele toda a honra e glória. Eu pergunto, será que tem alguma pessoa aqui que ainda não sentiu a presença real do Senhor Jesus? Se há, aguarde, e você certamente vai sentir na sua alma a presença de Jesus. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias Jesus está na igreja, com o crente. E hoje não será diferente. Mas vamos para o texto. Diz o texto em Marcos capítulo 2, versículo 14: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido por todos vocês, porque trata-se de um chamamento do Senhor Jesus Cristo feito ao homem. Este homem aqui nesse texto é chamado de Levi, e pelo contexto da narrativa, comparando com outro texto de Mateus capítulo 9, versículo 9, podemos entender que é o mesmo personagem, é o mesmo discípulo chamado de Mateus. Vamos conferir. Mateus 9, versículo 9, expressa o seguinte: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus. É o texto do próprio Mateus. O próprio Mateus, que foi chamado, ele escreve a respeito desse chamamento dele próprio. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. A princípio, irmãos e amigos, a princípio nós achamos que tratou-se de um encontro fortuito, um encontro repentino, um encontro sem marcação de planejamento, um encontro fortuito. Jesus estava ali pregando naquela área, naquela região de Cafarnaum. Ali tinha muitas cidades adjacentes ao mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, tanto faz. E Jesus, ele pregou em muitas ocasiões à beira-mar. Na verdade, aquilo ali não é um mar, convencionou chamar mar, na verdade é um lago, mas convencionou se chamar de mar da Galileia. Parece que trata-se de um encontro por acaso, mas podemos entender que Jesus já conhecia Mateus, porque Mateus era residente, morava em Cafarnaum, e Jesus estabeleceu ali também o seu local. Quando ele sai expulso praticamente de Nazaré, ele fixa a residência em Cafarnaum. E Jesus em Cafarnaum, ele fez muitos milagres, curou o paralítico, curou a sogra de Pedro, muitos milagres, curou muitas pessoas. Então certamente Mateus ouviu alguém falar de Jesus, e Jesus está ali passando próximo ao local onde estava Mateus, em Cafarnaum.
Eu quero convidar vocês, meus irmãos e amigos aqui presentes, para acompanhar neste primeiro ponto desta mensagem que eu chamo o convite de Jesus a Mateus. O que foi que eu disse? O convite de Jesus a Mateus. Jesus vai fazer um convite. E nesta noite o Espírito Santo vai fazer um convite a você. E é bom sempre relembrarmos que Jesus não veio buscar as pessoas boazinhas. Eu não posso ser crente porque sou muito ruim. Eu sou muito ruim, pastor. Quando eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou aceitar Jesus. Mas por enquanto, eu ainda sou muito ruim. Foi para você, que se considera pessoa ruim, que Jesus veio. Foi para isso que ele veio ao mundo, buscar os que estão perdidos. Jesus também não veio chamar as pessoas cultas, as pessoas com alto saber acadêmico. Jesus não veio chamar os mestrados, os doutorados. Ele abdicou disso. Jesus, quando foi formar seus discípulos, construiu o seu colégio de pessoas, as pessoas que lhe acompanhavam, seus discípulos, 12 discípulos. Jesus, ele não saiu à procura dos homens sábios, os mestres de Jerusalém, os escribas, os fariseus, os saduceus, os rabinos daquela época. Ele procurou homens simples, pescadores, homens rudes. Mas o importante era que o mestre dos mestres estava presente. Glória a Deus. E ali o texto vai nos mostrar que Jesus terá um encontro com esse homem chamado Mateus. Jesus de fato veio buscar amigos os perdidos. E Levi também, já cognominado Mateus, era também alguém que, digamos, estava perdido. Mateus estava perdido, sim. Era um homem que estava envolvido com a nação dominante, porque Mateus era funcionário dos romanos. Ele, sendo judeu, ia trabalhar agora coletando os impostos de uma nação que oprimia Israel, a nação dominante. E Mateus, por tomar essa atitude em aceitar esse cargo, ele foi considerado pelos seus próprios concidadãos, pelos seus próprios irmãos de nação, como um traidor da pátria, irmãos. Como você pode coletar impostos dos seus irmãos, se já não bastasse o peso da vergonha que estamos passando, você ainda está coletando os impostos para levar para a nação que nos oprime? Este era o ofício, era o trabalho de Mateus, coletando impostos, envolvido em seu trabalho secular. Em contrapartida, Mateus sentia-se um homem infeliz, porque um publicano, ele não era bem recebido ou aceito na sociedade. Um publicano jamais ele ousaria entrar numa sinagoga, porque os publicanos eram uma classe pior do que os pecadores. Eles sabiam que os pecadores não teriam direito ao reino de Deus. Os judeus pensavam assim, principalmente os publicanos: esse aqui não vai entrar no reino de Deus. E o publicano se sentia uma pessoa alijada da sociedade, uma pessoa que não convivia com os seus próprios irmãos, não tinha acesso à doutrina. Eles não iam, todos os sábados os judeus frequentavam as sinagogas, mas Mateus ficava de fora, porque quem era ele para entrar ali? Ele não era digno. Os judeus diziam: aqui não, aqui você não entra, você é um traidor da pátria, você se envolveu com as coisas aí do mundo romano,
Você não merece nem ser chamado de filho de Abraão. Você nem é filho da promessa, porque você traiu os seus irmãos, traiu a sua nação. Aqui você não entra, Mateus. Fique na sua alfândega. E lá estava Mateus, envolvido nos cálculos, nas tabelas que ele tinha, recebendo dinheiro, passando troco de dinheiro, quando as pessoas pagavam os impostos, envolvido totalmente ali naquele trabalho. E eu creio que quando ele ia dormir, a sua consciência lhe dizia, certamente assim, eu tenho um salário bom, mas eu não tenho paz no meu coração. Eu tenho saudade de ouvir a lei de Deus. Faz tempo que eu não escuto aqueles louvores que exaltam a Deus, porque eu não posso entrar na sinagoga. Quando o filho de Mateus completava ano, fazia aniversário, o filho ou a filha, se ele tivesse, ele ficava pensando, vamos mandar os convites para quem? Ninguém veio. Ninguém quer passar e vir para minha casa, porque vão dizer que eu fui convidado por um publicano. Aí o aniversário era feito só na casa dele. Não via ninguém. Quando Mateus ia para o seu trabalho e alguém de repente vinha Mateus na calçada, e vinha outra pessoa, ao encontro dele, a pessoa desbordava, saía para não se encontrar com Mateus, não passar nem perto dele. Quando Mateus ia no caminho, a pessoa desbordava, não queria, porque ninguém queria se associar a Mateus, irmão. Porque um publicano era considerado a pior classe, pior do que pecadores. Era junto com as meretrizes, em pé de igualdade. Publicano e as meretrizes eram as pessoas mais maltratadas, mal faladas pela sociedade judaica. Mas Jesus veio buscar as pessoas assim, as pessoas doentes, as pessoas espiritualmente mortas, as pessoas que não têm esperança, as pessoas que perderam a alegria de viver. Jesus veio buscar essas pessoas, aleluia, e ele se importou com Mateus, envolvido em tantas coisas do mundo secular, envolvido em trabalhos ali na alfândega, fiscalizando os produtos, porque lá em Cafarnaum tinha um porto, e ali chegavam barcos, navios, com mercadorias. Então tanto ele cobrava o imposto das mercadorias que entravam, como as que saíam, as que eram exportadas e as que eram importadas, ele cobrava ali o imposto. Publicano Mateus. Há outro publicano na Bíblia chamado Zaqueu, e Jesus salvou aquela alma. Mas agora chegou a vez de Mateus. E Mateus, então, naquele dia ele vai para seu trabalho. Mas naquele dia foi o dia marcado por Jesus para se encontrar com Mateus. Ele jamais pensou que iria encontrar-se com Jesus. Ele jamais pensou que Jesus iria dar atenção a ele. Porque todo judeu sabia que publicano era uma classe, alguns até tinham uma forma de roubadores dos homens. Porque diziam alguns que cobravam além do que estava previsto na tabela romana. Uma espécie de ágio que ele cobrava. Apesar da Bíblia não dizer isso, apesar da Bíblia não dizer que Zaqueu era ladrão, muita gente chama Zaqueu de ladrão, mas a Bíblia não diz que ele era ladrão. Mas só porque isso passou até para os cristãos, nós associamos publicanos com pessoas desonestas. Mas eu acredito que possivelmente havia algum publicano honesto, que era muito difícil. Mas aquilo que a Bíblia não diz, a gente não pode dizer que ele era ladrão. O que ele disse foi que se eu tenho defraudado alguém, Zaqueu, restituo 4 vezes mais e dou metade do que eu tenho aos pobres. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Jesus novamente deu a cidadania
renovou a aliança com Zaqueu. Mas aqui o outro personagem é Mateus. O texto diz: passando por ali. Quem passava por ali, irmãos? Jesus. Tantas pessoas passavam por ali. Pessoas passavam, não olhavam nem para Mateus. Ele não quer nem olhar para a cara desse traidor. Olhava para o outro lado. As pessoas: bom dia fulano, bom dia cicrano. Ela vinha Mateus, bom dia. Aí as pessoas caladas, não dava nem um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para Mateus. Eu penso assim, porque ele era odiado. Todo publicano, ele era mal visto, ele era odiado pelos judeus. Mas, meus amados irmãos, Jesus vai passar por ali. E quando Jesus passa por algum lugar, coisas maravilhosas acontecem. Jesus também está aqui, passando aí ao seu lado, espiritualmente falando. Aleluia! Passando por ali. O texto declara: viu Levi, filho de Alfeu. Jesus viu quem? Levi. As pessoas passavam e faziam que não viam Mateus, mudavam o rosto para o outro lado. Mas Jesus viu Mateus. Jesus olhou para Mateus. Quem sabe nesta noite Jesus está olhando para você sentado nesse banco. Aleluia. Ele está te vendo neste exato momento. Jesus está te vendo neste exato momento, meu amigo, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Viu Levi, filho de Alfeu. Você crê? Quantos creem que Jesus está lhe vendo aqui? Oh, glória a Deus. Como estava Mateus quando Jesus o viu? Como ele estava? Sentado na coletoria. Trabalhando, sentado na coletoria. No seu trabalho diário, contas, tabelas, trocos, dinheiro, guardando dinheiro, recebendo e contando dinheiro. Porém Jesus, quando aproxima-se de Mateus, Jesus disse apenas a ele uma palavra. Jesus não fez um sermão para Mateus. Jesus não citou uma frase para Mateus. Jesus olhou para Mateus e disse assim: siga-me. O que foi que Jesus disse? Siga-me. E agora eu lhe convido para o último ponto desta mensagem. Vou procurar ser breve para terminar no horário. Mateus atende ao convite de Jesus. Jesus olha para Mateus e faz um convite para ele. Qual foi o convite? Siga-me. Siga-me. Qual foi a atitude de Mateus quando Jesus o chamou? Está no próprio texto que foi lido. Levi levantou-se e o seguiu. O que foi que Mateus fez? Ele estava sentado. Aí Jesus disse: siga-me. Ele seguiu. Estava sentado. Ele não contestou. Ele não discutiu com Jesus. Ele não perguntou: Senhor, e o meu emprego, Senhor? E o meu emprego? E as minhas contas, quem vai pagar? Senhor, eu vou te seguir, eu vou ganhar o quê? Ele perguntou. Ele apenas confiou no chamamento de Jesus. Amigo, confie no chamamento de Jesus. Confie. Levi levantou-se e o seguiu. Então ele simplesmente atende ao chamado do Senhor. Levi levantou-se e o seguiu. E agora eu faço aqui uma pergunta a vocês: a quem vocês estão seguindo?
A quem vocês estão seguindo? Você, amigo, que está afastado dos caminhos do Senhor, você está seguindo uma religião? Se estiver, vai se decepcionar. Você está seguindo uma tradição familiar na sua religião? Porque tem pessoas assim: meu pai era dessa religião, meu avô era dessa religião, meu bisavô era dessa religião, meu tataravô era dessa religião, meus ancestrais eram dessa religião, e eu vou morrer nessa religião. Vai se decepcionar no dia do juízo. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque Jesus reprovou a tradição. Mateus capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: e porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Então a tradição de uma determinada religião tem levado muita gente ao inferno, porque as pessoas se acostumam. Meu avô era assim, e passou para o meu pai assim, eu vou passar para o meu filho assim, e todos nós vamos morrer nessa religião. Não está seguindo Jesus, está seguindo uma tradição. E no céu ninguém vai entrar por tradição, só vai entrar lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas você que ainda não entregou a sua vida para seguir o Senhor Jesus, pergunto: você está seguindo a Maomé? Se estiver seguindo a Maomé, você vai se decepcionar. Por quê? Maomé disse: eu não sei o propósito da vida. Maomé, tão venerado, tão respeitado, tão considerado, ele disse: eu não sei o propósito da vida. Como é que uma pessoa que tem seguidores não sabe qual é o propósito da vida? Todo crente aqui sabe qual é o propósito da vida nossa. Eu sei. O meu propósito é eu louvar, adorar, bendizer, glorificar, servir, amar ao meu Deus. Ele não sabe qual é o propósito da vida, mais ou menos sabe. Mas tem outro. Você está seguindo a Buda? Buda. Se estiver, terá uma grande decepção. Sabe o que Buda disse a seus seguidores? Procurem pela verdade. Buda disse o quê? Procurem pela verdade. Então ele não tinha verdade. Mandou procurar, seu seguidor: ei, procura a verdade. Você está seguindo a Confúcio? Confúcio. Vai se decepcionar. Sabe o que Confúcio disse? Eu não sou o caminho. Não sei o propósito da vida. O outro disse: procure pela verdade. Eu não sou o caminho. Agora tem uma coisa: se você tomou a decisão, de modo algum você vai se decepcionar, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A salvação só em Cristo. Buda não tem, Maomé não tem, Confúcio não tem, Allan Kardec não tem. Só Jesus é que nos resgata, só Jesus é que nos salva. Eu sou a verdade, eu sou Jesus, eu sou. Aleluia.
Eu sou a verdade, Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Jesus disse isso. Só Ele tem a autoridade nos céus e na terra para proclamar a plenos pulmões: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E para concluir, que só tenho 10 minutos. Faço novamente essa pergunta, amigo, e aos irmãos também. Vocês vão entender por que eu faço essa pergunta aos crentes. Vocês vão entender. Porque tem crente seguindo outras coisas aí, menos a Jesus. A quem você está seguindo, amigo? Amém. Você é daquelas pessoas que realmente está seguindo a Cristo? Ou você é daquelas pessoas que, quando o pastor fica numa igreja, aí ele vai dirigir outra e você segue o pastor? Está seguindo ao pastor, ao homem, não a Deus. Pastor, o senhor vai para onde esse ano? Tal igreja. Eu vou também. Seguidor do pastor. Vai te converter, rapaz? Se o pastor morrer, eu acho que ele morre também. É, irmão. Tem gente apaixonada por pastor. Não quer nem irmão apaixonado por mim aqui, viu? Quero aqui só minha esposa para me amar. Como marido e mulher. Agora você pode me amar de coração como crente. Negócio de paixão. Se um dia eu sair daqui e alguém quiser me seguir, só meu pastor. Se alguém quiser vir, mas aí, pastor, eu vou para o senhor, isso é uma bênção. Negativo, vai lá cuidar do depende. Fique lá, irmão. É assim, irmão. Aí sai, deixa aqui a lacuna aberta, o hiato aberto. Deus não se agrada disso. Deus quer que a sua obra prossiga. Esse negócio de crente acompanha o pastor, vai te converter, rapaz. E tem pastor que gosta. Eu sou o cara, quando eu vou, minha turma me acompanha. Vai, fariseu. Eu nunca chamei ninguém para me acompanhar, não ser meu co-pastor. E se quiserem me acompanhar, meu irmão, volta para teu lugar, rapaz. Valei como aquele: Senhor, tu me curaste, expulsaste uma legião de demônios, eu quero te seguir, eu quero ser teu discípulo. Jesus disse: negativo. Volte lá para os seus encontros. Quão grandes coisas Deus te fez. E fez dele evangelista. Jesus fez dele evangelista. Anunciou na cidade de Decápolis como um evangelista. Glória a Deus. Aí a pessoa tem cargo na igreja, ocupa um cargo, aí o pastor vai. Aí ela vai atrás, na sombra do pastor. Aí quando o outro pastor chega aqui: cadê irmão fulano? Seguiu o pastor. E irmão fulano? Pediu carta não sei para onde. Seguiu outro pastor. Não vendo, irmão. Irmão, Deus vai te abençoar aqui. Agora, tem uns que vão: eu vou porque o pastor já me conhece e ele vai me consagrar. Eu já sou diácono. Eu vou seguir ele, daqui a pouco ele vai me consagrar presbítero. Está trabalhando para pastor, não para Jesus. Fica no teu lugar, que Deus vê. Quando for o tempo certo, Deus está olhando e vai recompensar. Deus vai recompensar na hora exata, irmão. Pastor, precisa o pastor me ver? Não, precisa Jesus te ver. Faça a obra e ele vai lhe exaltar, irmão. Estava lá José, lá na masmorra, no calabouço, presão lá. Aí Deus: eu vou tirar ele de lá, vou exaltar ele. Vou exaltar ele. Aí já sei como é que eu vou fazer. Eu vou dar sonho aqui para padeiro mó, para copeiro mó. Eu vou dar interpretação. Aí Deus não satisfeito ainda, eu vou dar sonho ao faraó. E deu sonho ao faraó, repetiu o sonho, não é? E quem é que vai dizer esse segredo e tal? Aí 2 anos depois, tem um prisioneiro que eu me lembrei. Ele decifrou meu sonho do copeiro mó. Eu sou copeiro mó e do padeiro mó. E conforme ele sonhou, aconteceu. Aí o faraó manda chamar ele. Irmão, quem promoveu José governador não foi o faraó, não, foi Deus. Quem deu o sonho foi Deus. Quem deu a interpretação foi Deus. É Deus que faz.
Glória a Deus, fique no seu lugar. Ainda que você esteja na masmorra, eu estou nesse conjunto há não sei quanto tempo, eu estou aqui nessa igreja não sei quanto tempo, no mesmo departamento, permanece lá, porque José passou 13 anos na cadeia, viu? Antes de ser governador. 13 anos na cadeia, Deus trabalhando com ele, ensinando ele como administrar, como economizar as coisas, sabe? Deus preparou ele, irmão. Muitas vezes é um tempo de preparação. O tempo seu é o tempo de preparação para uma obra maior. Moisés passou 40 anos pastoreando ovelha. Era Deus tratando com Moisés para uma missão de tirar milhões de pessoas do Egito. Começou cuidando de ovelha. Começou numa profissão humilde, irmão. Então não despreze os trabalhos humildes da casa do Senhor, porque no tempo certo Deus vai te exaltar. E tem uns que faz assim: o pastor chega, não gostei desse pastor não gostei da forma dele administrar, da forma dele pregar. Aí toma um sumiço, desaparece, parece que tomou do oril, desapareceu. Aí o pastor passa 2 anos naquela congregação, aí quando o pastor sai vem outro, aí lá ele volta. Cheguei, pastor, devia voltar a pedir perdão. A igreja pedir ausência. Irmão, estou contando aqui fatos, isso aqui acontece, e está acontecendo aqui em Natal, está acontecendo neste setor, acontece em todas as congregações, irmão, porque os crentes precisam entender que nós devemos seguir a Jesus, e não o pastor. Seguir Jesus, estou seguindo o pastor. Por isso que muitos estão esfriando na fé, ficando doentes e morrendo. Mas nesta noite, bendito seja o nome do Senhor, eu pergunto: a quem você está seguindo? Você que não é crente, você que está afastado, você gostaria que alguém aparecesse diante de você e dissesse: fulano, eu vou pagar todas as suas contas, cadê seus boletos? Pode trazer, vou pagar todas as suas contas, energia, internet, colégio e boleto e tudo. Você ia ficar feliz ou não? Claro. Se alguém quiser pagar 1.000, manda aí. Quem que não ficaria feliz? Deixa eu dizer uma coisa: teve alguém que você tinha uma dívida impagável para com Deus, e alguém se ofereceu em seu lugar para pagar sua conta, e este alguém é Jesus. Aleluia. Ele deu sua preciosa vida, ele morreu na cruz do Calvário para pagar sua conta, e agora o convite que ele faz foi o mesmo que ele fez para Mateus. Ele olhou para Mateus e disse assim: segue-me. E Mateus, sem contestar, seguiu o Senhor Jesus. Agora eu quero lhe fazer um convite, amigo. E não fique medindo o tamanho da sua conta perante Deus. Agora passa um filme: será que Jesus vai perdoar aquele pecado? E aquele outro, aquele foi terrível, meu Deus. Tem até vergonha de se lembrar. Jesus perdoou também. E Ele está lhe chamando agora. Não estamos aqui para falar de história, de carochinha, de faz de conta, de fábula. Estamos aqui para falar de realidades bíblicas. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Convido a igreja para ficar orando em espírito, porque nesta hora o inimigo tudo faz para que as pessoas sejam presas. Não se levanta o seu lugar, mas Jesus diz para você agora: levanta o seu lugar. Se você se levantar e aceitar Jesus, Jesus vai fazer de você uma pessoa agradável a Deus. Assim como ele fez Mateus. Ele pegou Mateus, um coletor de impostos, e transformou ele num evangelista. E hoje nós lemos o evangelho de Mateus, porque este homem tomou atitude de seguir Jesus. É um dos evangelhos mais lindos do mundo, o evangelho de João e o evangelho de Mateus. Mas as pessoas sempre começam com Mateus. Que tal você sair do seu lugar agora
e dizer: pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus porque ele morreu por mim. A minha conta era impagável. Era uma conta que eu jamais iria pagar. E justamente ninguém pagaria. Nós não pagaríamos a nossa conta que tínhamos para com Deus. É uma dívida assim astronômica, exponencial, altíssima. Mas nesta noite, Jesus quer te perdoar e fazer de você uma pessoa de Deus. Alguém nessa noite que quer aceitar esse Jesus que chamou Mateus? E aí você diz: realmente, pastor, o senhor começou dizendo, dando tema a essa mensagem. A quem você está seguindo? Aí você vai dizer: eu estou seguindo a Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Alguém nessa noite? Convida a igreja para ficar em pé. Alguém que quer abrir seu coração para Cristo e dizer: eu quero Jesus, eu estou afastado, já estou cansado, eu quero Jesus. Alguém nessa noite? Jesus diz: segue-me. Fulano, segue-me. Fulana, segue-me. Alguém nessa noite para Jesus? Levante sua mão. Toma esse gesto como um símbolo, porque no coração você já acertou no coração se aceitou ou não. O gesto de levantar a mão é apenas para se identificar, mas a verdadeira conversão é interior, é no coração. Alguém aqui? Se não há, que Deus tenha misericórdia de você e lhe permita você ter outra chance. Mas o recado de Deus foi dado, sim ou não? Foi dado nesta noite. Siga Jesus, não siga aos homens, porque os homens são falhos. Eu sou falho, você também é. Qual é o homem da Bíblia que não falhou? Só Jesus. Mas os demais falharam. Os demais falharam. Só Jesus é perfeito. Glória a Deus. Vamos convidar um irmão aqui, um irmão, para orar. Queres tu seguir a Cristo e andar na sua luz, pelo mundo sempre visto, por levar a sua cruz. Queres hoje dar um passo para seres um cristão? Vem, quebranta